Nós estamos na terceira mensagem de uma série onde todos os domingos de janeiro nós estamos falando sobre o tema detox. Provavelmente, hoje você também já tomou o suquinho, não é verdade? Primeira semana foi suco roxo, não é? Maravilha, mas estava gostoso. Semana passada foi suco verde e hoje é suco dourado. Suco de abacaxi, não é isso? Vocês perceberam que tinha abacaxi, a principal componente do suco. E eu estava lendo um pouquinho essa semana sobre esse suco de abacaxi. E dizem que uma das principais capacidades do abacaxi é ajudar na questão diurética, ajudar a gente a desinchar, a tirar um pouco aquele peso que fica quando a gente come alguma coisa que parece que a gente fica meio intoxicado, né? Lá na minha terra, em Assis, a gente dizia empachado, né? Meu pai falava assim, comi um negócio, tomei empachado. Eu nunca entendi muito bem o que era esse negócio empachado, até eu comer um negócio que eu fiquei assim, eu falei, deve ser esse negócio aí, esse tal do empachado. Você dá risada, né, Beth? Lá no Vale Verde deve falar assim, certeza. E quando a gente pensa na ideia do detox, nós estamos aqui durante esses dias falando que, assim como eu me alimento mal, e a minha vida, o meu corpo físico sente isso quando eu me alimento mal, assim como o meu rim, o meu fígado não dá conta de processar tanta coisa ruim que eu coloco para dentro, e o meu corpo sente isso, e muitas vezes eu preciso fazer uma mudança, uma dieta, ou tomar um detox, ou fazer alguma coisa diferente, para que o meu corpo se limpe, para que as coisas melhorem. A nossa alma também funciona assim. Às vezes nós vamos nos enroscando pela vida, ou com pessoas, ou nós fazendo mal para pessoas, ou pessoas fazendo mal para nós, que isso vai pesando. E nós vamos acumulando culpa, acumulando mágoas, acumulando ressentimento, acumulando uma série de sensações que muitas vezes nós não damos conta. E a impressão que dá é que nossa alma está intoxicada. Então, o convite que nós fizemos na primeira reunião aqui foi o convite que Jesus fez. E Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, intoxicados, pesados, e eu vos aliviarei. É um convite que Jesus faz de não para mim e para você andarmos e irmos para a igreja ou irmos para uma religião, mas para nós nos aproximarmos dele. Então, foi isso que nós ouvimos na primeira semana. E a semana passada, nós ouvimos sobre um passo de fé. Depois que eu me aliviei, depois que eu comecei a me sentir melhor, me aproximando de Jesus, sentindo o amor dele por mim, agora eu preciso levantar. O convite que Jesus faz, vamos filho, levanta agora. Levanta porque diante de ti tem uma nova vida. Esqueça daquilo que ficou para trás, dê um passo adiante, viva o novo que eu tenho para você. Então nós olhamos semana passada um passo de fé, que muitas vezes nós somos convidados a dar, mesmo acabando de sair de um momento difícil das nossas vidas. E nós vimos que mesmo saindo de uma crise, de um momento difícil, de um momento de angústia, de sofrimento, nós podemos dar um passo de fé, quando nós estamos com Jesus ao nosso lado, com Deus ao nosso lado. Porque Ele nos diz, não temas, seja forte e corajoso, eu vou te levar, é só você andar comigo, nós vamos chegar lá. E hoje, eu queria convidar você a uma reflexão em uma palavra que está no livro de Romanos. E o tema da nossa conversa hoje é não desperdice sua vida. E eu até fiz uma artezinha para mandar no convite de uma árvore que simboliza a nossa vida muitas vezes quando ela está intoxicada. Ela continua sendo árvore. Muitas vezes, quando as pessoas olham para a árvore, parece que está seca e morta. Porque a quantidade de toxina que tem nela é muito grande. Então eu queria entender como que nós podemos sair de momentos como esse e ser transformados em árvores frutíferas, em árvores das quais cumprem o seu papel. Então é um pouco disso que nós vamos conversar nessa noite. O texto que eu escolhi é Romanos, está na palavra de Deus, um texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, para embasar um pouquinho do que nós vamos conversar aqui. Portanto, irmãos,
Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria chamar a atenção para você para como que Paulo começa esse texto, querido. Paulo começa esse texto implorando. Você já implorou alguma coisa para alguém? Quando a gente implora alguma coisa para alguém é porque a gente quer muito, não é verdade? Então preste atenção, provavelmente esse negócio deve ser importante. Porque Paulo, quando escreve essa carta, ele diz assim, olha, eu imploro uma coisa para vocês. E ele diz assim, eu imploro, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não tomem a forma, não tomem o molde do padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vem comigo. Imagine que eu, Joe, Fernandinho, que agora eu sou Fernandinho, né? Fernandão, Fernandinho, mais ou menos. Fui, tomei a meu detox, tomei um monte desse suco aí, uma semana, Tati, Bianca, uma semana do tuco ali. Aguentei firme e estou sentindo leve agora. E eu vou procurar uma nutricionista. E eu conto para ela assim, olha, eu me alimentei mal. E eu me senti mal, eu estava inchado, eu estava intoxicado, o meu corpo estava se sentindo mal, meus exames estavam maus, e eu vou no médico também, depois no nutricionista. E eu digo para eles assim, olha, eu não quero mais ficar do jeito que eu estava. O que vocês acham que eles vão falar para mim? Eu comi mal, eu não fiz exercício, uma série de outras coisas, meu corpo ficou intoxicado. E eu fui lá falar com eles. E agora eu não quero mais ficar na situação que eu estava. Eu já estou aliviado, estou se sentindo melhor. Porém, nos próximos anos e nos próximos meses da minha vida, eu não quero ficar como eu estava. O que vocês acham que eles vão falar para mim? Muda de vida, companheiro. Muda o que você está comendo, muda o que você está fazendo, porque se você não mudar, daqui a uns dias você vai estar intoxicado de novo. Não é isso? Então, não é diferente quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala da nossa alma, do nosso interior. O convite que Jesus nos faz para nos aproximarmos dele, quando nós estamos cansados, quando as coisas estão pesadas, é a mesma coisa. E nós aceitamos esse convite, querido, ele alivia. Ele limpa, ele tira o peso da nossa vida. Nós nos sentimos diferente. E ele então nos convida a dar um passo, a levantar e a sentir essa leveza e falar, que legal, eu posso sonhar de novo, eu posso olhar para a minha vida e ver o futuro que eu não via. As áreas cinzentas da minha vida agora brilha sol, brilha luz de novo. O risco que eu e você corremos é falar assim, beleza, passei pela detox, agora estou bem, vou de novo tocar a vida. E quando nós vamos tocar a vida, nós voltamos a viver a normalidade que nós estávamos acostumados. Por quê? Porque eu e você já tomamos uma forma. Imagine eu com esse monte de anos de vida aqui, querer mudar a minha alimentação. Eu já aprendi a comer de um jeito. Eu já tomei a forma de me alimentar assim. Eu agora vou ter que fazer um esforço para aprender a me alimentar diferente. Não é simples assim, não, antes você não comia isso, agora você come isso. Não, precisa ter um esforço intencional meu, em busca do quê? De chegar no resultado novo que eu quero. Então, o convite que Paulo está fazendo nesse texto é muito parecido com o convite que uma nutricionista faria para alguém numa situação como essa. Se você se encontrou em uma situação
onde sua alma, o seu espírito estava pesado, você estava se sentindo longe de Deus, longe do amor de Deus, estava tentando buscar se preencher com coisas que cada vez te deixavam pior, e você se aproximou de Jesus, Fernando, Jesus te alivia, Jesus te abraça, Jesus te recebe, Jesus muda o seu momento atual. E você começa a abrir os seus olhos e falar assim, que bom, porque agora eu tenho um novo ano para começar, e esse ano vai ser diferente. Esse ano tem sol. A impressão que estava é que o ano passado inteiro, ou os últimos meses, eu passei numa densas trevas, estava difícil até de levantar, de acordar. Mas agora eu estou sentindo que raios de sol estão brilhando. E eu e você corremos o risco de não mudarmos nossa vida, de não mudarmos as nossas mentes. E o convite que Paulo faz é você precisa experimentar a vontade de Deus para a sua vida. A vontade da nutricionista e do meu médico para a minha vida é que eu nunca mais fique intoxicado. A vontade desses profissionais para a minha vida, que eu acabei de contar essa história para você aqui, se eu for até lá, é que eu nunca mais passe por isso. E que eu desperte o meu interior para um novo tipo de alimentação, de um novo tipo de vida saudável. A mesma coisa quando você e eu, nós nos aproximamos de Jesus e Ele nos vê tão cansado e Ele nos alivia. Ele diz assim, filho, filha, agora você precisa mudar, você precisa transformar a sua mente. Por quê? Porque o meu Pai, o Deus que te criou, tem uma vontade para você. A vontade que Deus tem para você, diz a Bíblia, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é diferente da vida intoxicada que muitas vezes você estava vivendo. A vontade que Deus tem para você, ela é boa, perfeita e agradável. Porém, para você experimentar essa vontade, você precisa transformar pela renovação da sua mente. A sua maneira de pensar precisa expandir, precisa aumentar. Você precisa enxergar as coisas agora a partir de um novo patamar. Em outras palavras, você precisa mudar aquilo que você tem colocado para dentro. A maneira como você pensa, levando de novo o caso da alimentação, a maneira como você pensa a alimentação até hoje te levou para estar com o corpo intoxicado. Quando eu vou na nutricionista numa situação dessa, ela vai tentar o quê? Mudar a maneira que eu penso a alimentação. Não é um simples rito. Eu já fui nutricionista muitas vezes, tá bom? Muitas vezes. Eu já fui em algumas que ajudou e outras que não ajudou nada. Por quê? Porque as que não ajudaram nada foram aquelas que falaram assim, não, é o seguinte, você come isso e come isso. Eu falei assim, eu já sei isso aí, eu sei desde os 17 anos que eu tinha que comer isso. O meu problema não é saber o que eu tenho que fazer. Entendeu? Saber, eu sei. O problema é que eu não faço esse negócio aí. Então, assim, dá para a senhora ajudar um pouco mais? Então, porque se só falar isso aí, eu não precisava vir aqui, eu já sabia disso aí. Então, como que eu vou mudar essa maneira que eu vejo a alimentação e que eu uso o alimento para a minha vida? É esse o convite que Jesus também faz para nós através de Paulo, quando Paulo fala aos Romanos. Não é o simples fato de você ir para uma igreja ou para uma religião e você então começar a cumprir rituais. E aí você chega para o líder da religião e fala assim, o que pode fazer? Não, pode fazer isso, isso, isso e isso. O que não pode fazer? Não pode fazer isso, 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 isso e isso. E aí a partir de amanhã você começa a fazer uma coisa e deixa de fazer a outra e as coisas funcionam. Não vai acontecer assim. Por quê? Porque da hora ou outra você vai escorregar na curva. Porque você não mudou a sua maneira de pensar. Eu não mudei o jeito que eu penso a vida e que eu vejo a vida. Eu continuo a perceber a vida do mesmo jeito. Eu só mudei algumas atitudes porque alguém mandou. Isso tem vida curta. Isso muitas vezes gera peso dobrado. Gera o peso que eu estava carregando e agora o peso do negócio que eu tinha que fazer e não fiz. Então, assim, algumas vezes minha mulher falou para mim, principalmente quando eu estava na fase mais... Falou, não, vamos no nutricionista, ela vai te ajudar. Eu falei, não, eu não vou não. Não, por que você não vai? Não, porque é o seguinte, porque se eu for, eu não vou fazer o que ela vai falar. Aí eu vou ficar com dois pesos. Vou ficar com o peso de não fazer e o peso que eu paguei e ainda não estou fazendo. Tá entendendo? Então, faz o seguinte, eu nem vou.
E muitas vezes essa é a escolha que nós fazemos também com a nossa espiritualidade. Nós percebemos que lemos a palavra de Deus, como vimos semana passada, começamos a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, mas a gente fala assim, não, está ficando complicado esse negócio aí. Deixa quieto esse negócio, eu não vou conseguir fazer. Os ritos que são nos impostos pelas religiões muitas vezes também se tornam pesados. A gente começa a ficar chateado conosco, e às vezes até com a religião. Mas o convite que Deus faz através de Paulo é, não, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, permita-se deixar a sua vida ser transformada. Mude a maneira que você está se alimentando. O que você está colocando para dentro da sua alma? O que tem entrado na sua vida? Porque, meu querido, não tem mistério. Se o que entrava na sua vida quando te intoxicou continua entrando hoje e você continua processando da mesma forma, vai intoxicar de novo. Eu e você precisamos, ao lado de Deus, ouvir o que Ele gostaria que nós colocássemos para dentro. Qual é o molde que Ele quer dar agora para as nossas vidas? Vou tentar explicar esse negócio com o nosso desenhinho. Viu que o negócio é sincronizado, né? Enquanto a moto passa, a gente toma uma aguinha, né? O negócio vai mudando aqui, né? Não dá para competir com a moto, né? Nosso desenho de sempre. Alguns estão acostumados, outros estão vendo pela primeira vez. O projeto que Deus tinha para a humanidade, como que a humanidade escapou ou saiu desse projeto, escolheu viver fora desse projeto, e como que Deus buscou ou proporcionou uma oportunidade para que essa humanidade, para que esse ser humano pudesse se reencontrar de novo. E aí eu queria entrar na questão do desperdício da vida. O desperdício da nossa vida, ela vem muitas vezes por causa de duas palavras: prioridade e agenda. O desperdício da nossa vida acontece quando nós não encontramos as prioridades certas. Quando nós embananamos as prioridades, nossa vida passa, nós olhamos para trás e falamos assim, puxa, o que eu queria ter feito mesmo na vida, eu não fiz. Quando eu e você não temos de maneira clara as nossas prioridades, ou não conseguimos construir as prioridades do jeito que Deus projetou para nós, nós corremos o risco de passar os anos, porém, de achar que não fez sentido aquilo que nós vivemos. Mas a segunda palavra é agenda, porque às vezes nós até temos a prioridade. Mas a nossa agenda não bate com a nossa prioridade. Muitas vezes a gente até sabe o que é mais importante para nós. Mas quando a gente olha para o nosso dia a dia, nós não dedicamos tempo para aquilo que nós achamos que é importante. E isso também causa peso na nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe o que é certo, porém quando a semana passa, o mês passa, o ano passa, nós percebemos que nossa agenda está descompassada com as nossas prioridades. Então, se eu e você vivemos um 2016, um 2015, os últimos anos, e percebemos que as nossas prioridades podem estar erradas, quem sabe é momento de nós transformarmos a nossa mente. E perguntarmos para Deus, quem sabe, qual é a prioridade que Ele tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes as prioridades que nós demos não estão funcionando. E a segunda pergunta é, será que a nossa agenda, será que o que nós temos feito de verdade demonstra o que é importante para nós? Porque a impressão que dá é que a gente se deixa envolver pelo dia a dia, e quando a gente menos percebe, o ano acabou de novo, querido. Nós estamos fazendo essa série aqui, foi um dia desse que nós começamos a série de janeiro. E daqui uns dias nós vamos ter outra série em janeiro, você vai ver. Passa rápido. Se eu e você não tomarmos decisões sérias de mudarmos a nossa vida, nós corremos o risco de chegar o ano que vem fazendo os mesmos pedidos que nós estamos fazendo hoje. Nada se muda. Então, olhando para o nosso desenhinho, nós aprendemos que Deus cria o ser humano e projeta o ser humano para a vida. O projeto eterno de Deus, quando Deus cria a humanidade e sopra a vida dentro do ser humano,
Ele cria um alvo para o ser humano, que é vida. Deus soprou a vida. O ser humano vai viver perto de Deus. Eternamente é vida. Quando o ser humano ele escolhe sair da vontade de Deus, ele escolhe pecar, a palavra pecado significa desobediência, mas também errar o alvo, sair para outro destino. A saída que o homem faz abre um novo projeto. O projeto de Deus é da vida para a vida. O projeto que o homem ele starta com a ideia de Adão é da vida para a morte. Por que é tão difícil a gente lidar com a morte, querido? Porque a morte é o vírus que foi instalado na história da humanidade. Quem fez o ser humano não o projetou para a morte, o projetou para a vida. A morte é a escolha do ser humano para ele mesmo, de se distanciar da fonte de vida. É a mesma coisa de você saber que ali tem um copo d'água e ficar sentado aqui com sede, sabendo que é você se levantar e ir lá e tomar água, mas você falar assim, não, eu quero ficar aqui. Que hora que você vai saciar a sua sede? Nunca. Por que nunca? Porque a água está lá e você com a sua sede está aqui. Essa é a história da humanidade longe de Deus, com sede de vida, com sede. Então, tudo que o homem fizer nesse projeto que ele escolheu, nós chamamos de desperdício da vida. Tudo que o homem, todos os anos e todo o tempo que o homem passar longe do seu Deus, do seu Criador, e longe do projeto de vida que Deus tem para ele, nós chamamos de desperdício de vida. Por isso que a palavra de hoje é não desperdice sua vida. E eu ouvi isso desde muito jovem, desde adolescente, que eu escuto essa palavra. Então, o convite que Deus faz, principalmente na palavra dele, no Antigo Testamento todo, é: retorne para mim, retorne, volte-se para mim, volte-se para a vida, para a fonte de vida. E Jesus vem ser uma extensão da vida de Deus, do projeto de Deus, ou do reino de Deus aqui na terra. Então, quando Jesus diz assim, você está cansado, você está sobrecarregado, porque esse caminho, indo em direção à morte, nos dá esse sentimento de que eu estou passando pela vida, mas estou perdendo minha vida. E o que se ensina aqui nesse reino, no reino do homem, é unha por unha, dente por dente, mata um, mata o outro, briga. Esse reino é um reino dominado por ideias do mal. E eu sei que alguns podem até acreditar na evolução, querido, mas eu não consigo mais nem pensar na evolução, porque eu só estou vendo as coisas não evoluírem. A tecnologia, tudo bem, está evoluindo, mas a cabeça do ser humano está cada vez pior. As pessoas estão ficando cada vez mais maldosas. As confusões têm aumentado cada vez mais. Por quê? Porque, na minha visão, esse processo de cada vez mais as pessoas se sentem desperdiçando sua vida e não encontram esse modo. Como eu volto? Como é que eu volto para trás? Onde é que eu faço o retorno desse caminho que eu peguei? Eu não quero ir para lá. Alguns vão mais rápidos, outros vão mais devagar. O convite que Jesus faz aqui no meio do caminho, no meio da história da humanidade, no meio da minha vida, na sua vida, é: filho, filha, se você está cansado de trilhar o caminho que o homem criou, de desperdiçar a sua vida, de carregar pesos além daqueles que você deveria carregar, que o meu Pai projetou para você, vinde a mim. Se você está cansado de tentar produzir vida dentro de você, vinde a mim. E quando nós nos aproximamos dele, nós sentimos esse peso saindo de nós. Porque nós entregamos isso para ele. E a vida de Deus começa de novo a fluir em nós. E eu e você entramos numa ponte, numa saída, num viaduto do caminho da vida.
Então, se nós estávamos num destino que era indo para a morte, nós agora estamos indo para a vida. A grande questão é, quando nós entramos ali, é o convite que ele nos faz para mudar a nossa mente, para mudar a nossa vida. Porque não adianta eu crer que Cristo é a fonte de vida que vai encher a minha vida, renovar a minha esperança e me dar um novo destino, se a minha mente quer estar fora da ponte toda hora. É mais ou menos assim, não, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Por quê? Porque Cristo vai me levar para a vida. Mas você queria? Não queria não. O que eu queria mesmo é estar fazendo outra coisa. Então assim, muda o quê? Muda algumas das nossas atitudes, porém, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso interior, a nossa mente não muda. E aí ali na frente, logo, logo, nós corremos o risco de escorregar dessa ponte. Então o convite para você hoje é pensar, como que alguém pode sair de uma situação de extrema intoxicação e quanto tempo, quem sabe, Deus leva para limpar essa árvorezinha, renovar essa árvore e colocar essa árvore a ponto de dar fruto. Porque esse é o propósito. O problema é que eu e você, mais eu do que você, eu acho que você não, mas eu com o meu cabeção, às vezes o risco que eu corro é fazer assim, não, a árvore estava seca, estava intoxicada e estava ruim. Então fala o seguinte, durante a semana eu vou comer direito, mas no final de semana eu vou meter o pé na jaca. Entendeu? Já viu isso, não? Não, porque ó, eu estava comendo 7 dias ruim. Agora eu estou comendo 5 bom e 2 ruim, não é verdade? Se eu falar isso para minha nutricionista, para o meu médico, cara, eu acho que se eles forem sérios, profissionais sérios mesmo, eles não vão gostar muito, não é verdade? Eu sei que eles vão falar assim, tudo bem, Fernando, no começo então, os primeiros 3 meses, tá bom, faz assim. Mas assim, depois de 3 meses, tu toma um jeito e melhora tudo. Porque assim, ficar uma vida de meia boca alimentação, vai te levar também para uma saúde meia boca. E não existe saúde meia boca. Só existe saúde boa ou ruim. E o convite que o Jesus muitas vezes faz para mim é, Fernando, vive pensando, imaginando, vendo o mundo do meu jeito. Eu sonhei aquele projeto para você. Eu sonhei vida para você. Eu projetei você para a vida. Você chegou diante de mim, a sua árvore estava toda sequinha, Fernando. Eu renovei as suas forças, começou a fluir dentro de você vida de novo. E você agora começou a brotar a primeira folhinha. Você já não quer mais? Eu sei que você não faz isso, mas eu corro o risco de fazer. Eu queria contar rapidamente parte da minha história para você ver como eu sou especialista nesse negócio. Eu tive a oportunidade de encontrar com essa verdade de Cristo quando eu tinha 19 anos. Eu tinha pouca idade, mas já tinha uma vida muito intoxicada, porque as pessoas diziam para mim assim, você não pode desperdiçar sua vida. Vive a vida. Vive tudo. Faz de tudo. Toma de tudo. E come de tudo. E dormir? Dormir para quê? Dormir é desperdício de vida? Então, quando eu era adolescente, era isso que vinha na minha cabeça. Vamos viver a vida e vamos curtir a vida e vamos fazer não sei o quê. Tanto que esse negócio de casamento mesmo, eu casei que eu tinha 20 anos, né? Mas quando eu tinha 19 anos, eu falava que eu ia casar só com os 30. Viu? Tá vendo como é que a gente mente pra gente mesmo? Por quê? Porque na minha cabeça, casamento era perder a vida. E casamento para mim de jeito nenhum. Onde que eu vou casar? Que isso? Eu quero é viver a vida. Eu não quero desperdiçar a vida. Então, na minha maneira de ver o mundo, algumas coisas eram impensáveis. Por quê? Porque me faria perder a vida. Perder a possibilidade de viver. Mas quando eu foi me apresentado esse caminho e eu iluminou
brilhou uma luz que me deu uma percepção de que o caminho que eu estava ia me levar para a morte. E eu então falei assim, peraí, acho que eu quero renovar a minha esperança e mudar de direção. No começo foi lindo, no começo foi maravilhoso. Foi um negócio assim, parecia umas palavras mágicas, acontecia e mudava a minha vida. Eu tinha um problema sério com bebidas e rapidamente eu não tinha mais. Falei, nossa, esse negócio de Jesus é muito bom. Porque antes eu era tomado a beber e não parar de beber. E agora eu consigo parar de fazer esse negócio? Como é que foi que isso aconteceu? Foi esse start inicial. Porém, quando eu dei o primeiro passo, que foi o passo da semana passada, eu falei assim, não, agora eu subi na ponte. O negócio aliviou, renovou. Quando eu subi na ponte, eu fiquei conhecendo um pouco mais da vontade de Deus para a minha vida. Eu falei assim, vixe, agora complicou o negócio aí. Não era só aquilo ali que ele queria mudar, não. Agora ele tem um novo destino, agora ele tem um novo projeto. Eu falei assim, rapaz do céu. Dá para deixar para depois, pular essa? Não dá para pular essa história? E aí a minha esposa falou assim, não, esse rapaz, acho que Deus fez na vida dele, acho que dá para casar já. Aí ela foi lá, aceitou o negócio, casamos. Só que ela acreditava que Deus ia fazer os negócios mais rápido, rapaz. Eu acho que ela acreditava que Deus ia transformar mais rápido. Só que não foi tanto assim. Os primeiros anos foi de muita luta. Uma luta interna de quê? Eu gostava de contar umas mentirinhas, de enganar um pouquinho. E a minha vida toda foi assim. Quando eu me aproximei do Evangelho, eu comecei a iluminar a minha mente. E eu falei assim, Senhor, acho que eu não posso fazer mais isso, né? Mas eu tinha um carrinho velho. E se eu não fizesse aquela mentirinha, eu não ia vender o carrinho velho. Entendeu? Porque a vida toda eu vendia o carrinho velho falando que o carrinho era meio novinho, né? E aí a crise que vinha era, o que eu faço agora? Eu faço o que eu quero e o jeito que eu fazia? Ou eu pergunto para Deus o jeito que Ele quer? E aí o que eu fazia? Eu era esperto, entendeu? Eu nem perguntava para Deus o jeito que Ele queria. Eu já fazia, entendeu? Porque se eu perguntasse o jeito que Ele queria, eu ia correr o risco. Sabe a história da nutricionista? Então eu nem pergunto para a nutricionista o que eu vou ter que fazer. E às vezes eu e você corremos o risco de fazer isso com Deus. Nós nos aliviamos, Ele dá resposta para algum dos nossos pedidos, e aí Ele nos convida a ver um mundo diferente. Ele nos convida a perceber o mundo diferente. E aí eu mudei de cidade, vim para Valinhos. Cheguei em Valinhos, numa comunidade cristã que fica ali na Luzimbo Maia, na Metodista. Alguns aqui me receberam lá. Minha esposa também mudou. E Deus começou a abrir uma nova perspectiva de vida para nós. Porém, eu tinha no meu interior assim, tá, Deus, o Senhor fez na minha vida, mas assim, eu acho que o Senhor quer fazer mais. E a impressão que dava é que Ele me convidava a estudar a Bíblia, e a orar mais, e a perceber mais o que é isso que Ele queria fazer. Mas eu não queria. Não. Vamos ler mais a Bíblia, Fernando? Não. Vai que ele fala alguma coisa, entendeu? É melhor não. Mas aos poucos eu fui percebendo que se eu não fizesse isso, a árvore ia brotar uns 2 ou 3 folhinhas, só uns 2 ou 3 galinhos, e aquilo pelo qual Ele nos criou, que Ele me criou, não ia se cumprir. O projeto de vida completo, eu ia ficando distante. Então eu me percebi, mais ou menos no ano 2000, 2001, que eu já tinha um tempo de aliviado. Eu já tinha sido um tempo que eu tinha sido limpo, livre, liberto. Porém, eu ainda estava desperdiçando minha vida. Eu ainda estava desperdiçando o fluxo de vida que Deus estava querendo jorrar sobre mim. É mais ou menos assim. Imagine que eu moro ali perto daquela caixa d'água do Pinheirão. Então, é perceptível que quando você está na minha casa, a força da água é uma. E quando você está numa região mais baixa, a força da água é muito maior. Então,
a impressão que dava na minha vida espiritual era a mesma impressão de você estar numa região bem baixa de água e você quer lavar seu carro. O homem sabe como é isso, né? E aí, a hora que você vai lavar o carro, você abre só um pouquinho da torneira. Fica só escorrendo aquele fiozinho de água assim, ó. E aí você vai lavar o carro. Você consegue lavar o carro? Não, não consegue. É difícil, não tem água. E aí depois de um tempo você vai na torneira e fala assim, nossa, mas não tem água por quê? Porque eu abri pouca torneira. A água estava lá. Não é que acabou a água que veio da caixa. Mas fui eu que abri a torneira. Então preste atenção numa coisa. Deus é assim. Deus é uma fonte de água da vida eterna. Não para de jorrar. Deus não se cansa de querer abençoar a sua vida e de fluir vida em você. Agora, eu e você temos uma torneirinha na mão. Entendeu? Do nosso lado aqui tem uma torneirinha. E a gente diz assim, quero pouco de Deus, quero médio de Deus, ou quero muito de Deus. Então, nesse momento da minha vida, eu percebia que eu tinha vida, eu já estava me renovando, porém, umas gotinhas, entendeu? Um fiozinho de água. Porque Deus não queria me dar? Não, Deus queria dar. Mas eu não queria deixar ser renovado pela mente. Eu não queria deixar Ele mudar aquilo que está dentro do meu jeito de ser. Eu não queria permitir. Eu queria continuar me alimentando do que eu me alimentava antes. Em outras palavras. Então, a ideia do detox e o convite que Ele nos faz hoje, através dessa palavra de Paulo, é: permita mudar algo mais na sua vida. Permita experimentar algo mais. Permita abrir um pouquinho mais da torneira. Não deixe só Ele aliviar a sua vida, mas permita Ele transformar a sua vida por de dentro para fora, através do fluir dele em você. E aí as grandes questionamentos que vinham no meu coração era assim, mas as minhas prioridades estão erradas. Eu achava que quando eu ganhasse dinheiro e comprasse uma casa e uma série de coisas, meu casamento ia melhorar, o meu relacionamento com as pessoas ia melhorar, e tudo que estava à minha volta ia melhorar. Então essa foi a visão com a qual eu vim trabalhar aqui. Eu achava que pela conquista que eu ia ter, as coisas à minha volta iam melhorar. E o experimentar do caminhar com Deus me fez mudar as minhas prioridades. E nos próximos 5 anos, primeiros 5 anos que eu passei aqui em Valinhos, Deus fez um milkshake de Fernando. Deus chacoalhou a vida do Fernando inteira para reorganizar as prioridades. 5 anos. Em 5 anos, meu querido, eu e minha esposa e minha família, saiu de um padrão de vida com Deus e nós mudamos completamente. De uma árvore seca, porque nós viemos para cá praticamente nos separando, minha esposa nem queria vir para cá, de tão ruinzinho que a árvore estava, ela acho que olhou e falou assim, meu Deus, acho que não vai dar. Os pais dela já tinham falado para ela assim, não, se você resolver largar essa árvore seca aí, não era o que a gente queria para você, mas olha, realmente está seco o negócio. Até os pais dela já tinham meio que dar um aval para falar assim, se em último caso você quiser largar essa árvore seca aí. Em 5 anos de transformação, de luta, de sofrimento, de mudança de mente, de renovação de mente, nós conseguimos perceber o agir de Deus nas nossas vidas. Para você ter uma ideia, eu não vou falar da parte financeira ou da parte de casa, carros, coisas isso aí eu sou universal. Isso aí você já vê todo dia na televisão. Que Deus fez nas nossas vidas. Nós chegamos em Valinhos em 2000, nessa situação, onde minha esposa estava quase se separando de mim,
porque a árvore estava muito seca e estava produzindo muita coisa ruim. Em 2005, nós fomos convidados para ser líderes do Ministério de Casais da nossa comunidade. E nós éramos considerados na nossa comunidade como um casal que podia, pela misericórdia de Deus, ajudar outras famílias e outros casamentos a serem restaurados. Não tem receita. É um experimentar da presença de Deus na sua vida. É um convite a você se perguntar nas coisas que você está fazendo, nas prioridades da sua vida. Deus, as prioridades da minha vida estão certas? Será que eu não estou com prioridades erradas? Será que eu não estou valorizando demais o dinheiro? Será que eu não estou valorizando demais o exterior? Será que eu não precisava pensar como Deus valoriza as coisas e o projeto que Ele tem para nós? Ah, Fernando, foi fácil. Não, não foi fácil. Nem para mim, que tive que ser limado por Deus, tive que ser quebrado como vaso para que Ele fizesse um outro vaso. Nem para minha esposa, que teve que aguentar uns pedaços nessa chegada aqui. Mas em 2005 as coisas estavam melhor, o negócio estava bom. Na semana passada eu mandei uma foto lá com a Marcinha, né? A Marcinha estava no encontro de casais que nós fizemos lá em Atibaia. O Márcio também estava. Lembra disso, Márcio? E eu relembrando toda essa história, e em 2005 eu estava já diferente, eu já tinha uma situação financeira diferente, uma situação empresarial diferente, meu casamento já era diferente. As coisas em casa já haviam mudado, já estavam melhor as coisas em casa. Aí eu falei assim, não, agora tá bom, pô, agora é isso aí. A árvore já tem mais da metade da árvore está com galho. Mais da metade da árvore, não, Deus. É isso aí, vamos embora. Agora é só continuar nessa tocada aqui. E o convite de Deus era, não, filho, eu tenho mais para você. Você abriu meia torneira. Meia torneirinha? Tem mais para abrir. Qual era o problema para abrir mais torneirinha? Que Deus queria mudar mais coisas. Então eu aceitei um convite no auge da minha profissão, quando eu estava mais produzindo, a ir para o seminário teológico. E passar 4 anos estudando à noite no seminário teológico. Mas aquilo foi um desejo interno meu de conhecer mais da palavra de Deus, para depois ver se Deus ia me usar em outros caminhos ou não. No começo eu não queria ser pastor e lutava um pouco com isso, mas eu tinha um desejo do quê? De conhecer. Mas quando eu tomei essa decisão com a minha esposa, foi um momento muito difícil, porque a gente queria ter filhos, a gente queria ganhar mais dinheiro, a gente queria equipar melhor a casa da gente, eu queria outro sonho, um monte de outros sonhos. E momentaneamente, por 4 anos, a gente abriu mão de muitas coisas. Por quê? Porque nós nos dedicamos todas as noites para estudar. Eu e ela, nós fizemos um seminário juntos. Isso me ajudou a melhorar algumas das minhas prioridades. E eu fui aprendendo a palavra de Deus, os meus professores foram sendo mestres para mim. Mas em 2009, cara, alguma coisa, o Alexandre Régio sempre está com a gente aqui, foi uma das pessoas mais usadas por Deus para me ajudar nesse processo de 2009. Por quê? Porque as minhas prioridades, pensar aquilo que Deus queria da minha vida, da minha família, das pessoas que estavam à minha volta, já estava ajustada, começando a se ajustar, bem construída já. Mas a minha vida financeira e a minha vida empresarial, ela prosperou mais do que eu imaginava. E ela começou a me tomar a minha agenda. Então, quando eu estava terminando o meu seminário teológico, um dos meus professores, vendo aquela erupção de pensamento, ideia e projeto e aquela loucura que era a minha vida, ele me chamou num canto e falou assim, olha, cara, acho que eu preciso te ajudar. Você aceita ajuda? Ajudo. Você vai fazer um curso aqui, a gente vai conversar assim. Por quê? Porque você corre o risco de estar perto de Deus já há um tempão, de estar alinhado nas suas prioridades, porém a sua agenda está totalmente oposta às suas prioridades.
E com isso você pode estar desperdiçando vida também. Pode ser que a água de Deus está fluindo, tá na torneira, você abriu um pouco mais, mas a mangueira está vazando. Você criou um furinho aqui, ó, e está caindo tudo no chão a vida de Deus para você. Você deixou algumas das prioridades serem mudadas, porém, você não está deixando a água toda de Deus passar por dentro de você. Então preste atenção, a primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós andamos com Ele, é mudar as nossas prioridades. Coisas que tinham prioridades para mim antes, à medida que eu fui caminhando e me aproximando mais de Deus, pararam de ser prioridades. E outras coisas passaram a ser prioridades. A família mesmo é uma coisa que normalmente vai mudando de lugar. O dinheiro vai descendo. Deus vai fazendo. A ideia do trocar o hoje por pensar numa eternidade, pensar num futuro, no que você está deixando para as outras gerações. Quando nós, muitas vezes, a nossa prioridade é ser abençoado, Deus vai mudando essa prioridade para que a gente passe a abençoar mais do que ser abençoado. Isso foi acontecendo na minha vida, até eu me deparar com essa situação. Só que era muito difícil, querido. Por quê? Porque automaticamente você pensava assim, mas se eu tirar o pé do meu momento que eu estou vivendo financeiro e empresarial, eu estou abrindo mão de dinheiro. Você tem ideia o que é isso? Você tem ideia de você chegar em algum momento da sua vida e Deus falar para você assim, olha filho, o que eu tenho para você é esse caminho aqui, ó. E para você trilhar esse caminho aqui, você vai ter que abrir mão de dinheiro. Entendeu? E aquilo para mim foi muito difícil, foi um momento muito difícil. O repensar a vida, no meu caso, me fez abrir mão de posição social, de dinheiro, de status na sociedade. Mas hoje eu louvo a Deus tanto, né, Edgar? O problema era o seguinte, naquele momento, quando a gente está no olho do furacão, a gente não pensa muito na questão da árvore produzindo. A gente quer saber o que pode acontecer naquele momento. Então, o convite que Deus me fez naquele momento foi, filho, filha, olha a vida a partir da minha perspectiva. Olha a sua vida a partir do que eu quero fazer através de você. Fernando, a água está vindo e está vazando aqui e não está fluindo por você. Por quê? Porque por um bom tempo eu caminhei com Deus achando que andar com Deus me abençoava. E isso fazia bem. Só que o que Deus estava querendo me ensinar era, Fernando, eu te chamei, eu te escolhi, não para te abençoar, para que você seja um instrumento de bênção para outras pessoas. O convite que Deus faz para mim e para você, querido, não é simplesmente para Ele derramar bênção e derramar vida sobre nós, mas é para que Ele me levante e te levante como um instrumento de bênção na mão dEle, para abençoar outras pessoas. É para que a minha árvore fique completamente cheia de flores, de folhas, e que no tempo certo dê o seu fruto. Porque uma árvore, ela não tem o porquê existir a não ser dar o seu fruto. E nós cantamos agora há pouco que nós existimos para a glória de Deus. Qual é o fruto do ser humano? O fruto do ser humano é quando a árvore dá a glória de Deus. É quando Deus é glorificado através da nossa vida. Eu sei que às vezes, não sei como está a sua vida, mas eu sei que às vezes pode parecer loucura você estar vivendo um momento de vida de secura, onde as coisas não estão fluindo na sua vida e você conseguir enxergar lá na frente. Eu também não enxergava. Também nem acho que eu cheguei já lá em algum lugar assim. Quem sabe está começando a preencher as flores agora. Nem sei o que Deus pode fazer através das nossas vidas ainda. Mas os convites que Deus fez para mim nessa caminhada, nesse conhecer da Bíblia, nesses momentos de oração,
foi: filho, filha, se você não mudar o seu jeito de pensar, se você não deixar se transformar por uma nova mente que eu tenho para você, você não vai experimentar quais são as boa, a perfeita e agradável vontade minha para a sua vida. Se você pensar como toda a humanidade pensa, você vai experimentar a vontade que a humanidade tem para você. Se você pensar do jeito que eu estou conduzindo você a pensar, você vai experimentar a minha vontade para a sua vida. Esse é o convite que Deus fez para mim, tem feito para mim. E desde 2009, querido, eu tenho tentado permitir Deus influenciar na minha agenda. Não sei nem quantos por cento que ele já influenciou. Mas desde 2009, eu tenho tentado perguntar para Deus: Deus, o que eu tenho feito durante o meu dia, durante a minha noite? Como eu tenho usado o meu tempo? Reflete a minha prioridade? Porque eu digo que o seu reino é a melhor coisa que existe na minha vida. Eu digo que a minha família é a melhor coisa que existe aqui na terra na minha vida. Eu digo que meus filhos são coisas importantes para mim. Mas será que a minha agenda reflete isso? Será que eu passo tempo contigo, Deus? Será que eu passo tempo de qualidade com a minha esposa, com meus filhos? Ou será que a minha agenda não tem nada a ver com aquilo que eu acho importante? Então, o convite que Deus faz para mim e para você, querido, é: me permita mudar as suas prioridades. E me permita atualizar a sua agenda. E deixar a sua agenda mais parecida com as suas prioridades. Ah, Fernando, mas é muito complicado. Você falou que você abriu mão de coisas aí que eu não abriria. Vou convidar o Edgar para fazer um solo. Andar com Deus, querido, é simples, porém nós realmente complicamos. Eu e você temos o nosso jeito de alimentar, lembra? Viver essa nova vida e essa nova caminhada não é fácil. Mas eu também não acredito que é impondo regras sobre você, dizendo o que você pode e o que você não pode fazer, que eu vou te ajudar. Eu acredito muito que você vai ter que experimentar um relacionamento com Deus. Eu acredito muito no que nós falamos a semana passada. O conhecimento da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a oração, momentos de quietude, de aquietar o seu coração, vão te ajudar a descobrir onde Deus quer fazer você frutificar. Agora o convite que eu te faço, assim, não fica pensando: não, é impossível, Fernando, comigo, isso nunca vai acontecer comigo. Eu também pensava assim. Se tinha algo que eu tinha certeza no meu coração, não, de todos os casais aqui dessa igreja, o último que o Senhor vai usar para abençoar casal aqui vai ser o nós. Certeza. O último. Mas Ele fez. Porque nós somos melhor que alguém? Não. Primeiro porque Ele quer fazer. Que Deus consiga acessar a minha vida mais, ao ponto de me transformar no homem que Ele quer que eu seja. Essa tem sido minha oração. E eu sei que às vezes a gente tem que tomar decisões fáceis. Essa semana eu pensava em uma das coisas que o Régio me falou. Uma das tarefas que ele me deu foi tirar uma semana de férias, sem levar o meu computador. Ele falou assim: não, você precisa tirar férias, mas você não vai levar o seu computador. Porque você tira férias, mas não tira férias. Porque lá no negócio você fica vendo e-mail, fica vendo as coisas. Em 2009, isso. Querido, você não tem ideia como foi difícil. Como foi difícil ir viajar sem o meu notebook e conseguir passar essa uma semana lá. E essa semana eu falei com o Neiva, eu falei: Neiva, a Neiva está pensando em voltar a estudar à noite. Eu falei para ela assim: eu acho que às vezes eu venho em casa, minhas filhas estão aqui,
e eu fico no computador à noite e eu não percebo nem que elas estão aqui. Eu falei para ela assim, olha, eu lembrei daquele dia que o Regis falou isso para mim. Eu fiz um propósito com Deus, que durante a semana eu não vou trazer mais o computador para casa. Eu vou deixar o computador no carro. E as noites que você não estiver aqui, eu vou tentar ficar com as crianças de verdade. Assim, até hoje, Deus tem me ensinado a fazer mudanças que realmente façam a minha agenda refletir a prioridade que Ele tem para a minha vida. Que mudanças que, quem sabe, Ele precisa fazer na sua vida, para que as prioridades dEle cresçam sobre você. Que mudanças que Deus tem que fazer na sua agenda, na minha agenda, para que a vontade dEle aconteça plenamente em nós. O que eu preciso permitir Ele mudar? Porque, queridos, se nós não mudarmos, vai intoxicar de novo. Se você se intoxicou por problemas de relacionamento com seu cônjuge, se você não mudar a maneira que você trata o seu cônjuge, vai intoxicar de novo. Se você se intoxicou pelo jeito que você se relaciona com a sua sogra, com o seu sogro, com os seus parentes, e você não mudar, vai intoxicar de novo. Se eu me intoxiquei por a maneira que eu lidava com o dinheiro e eu não mudar, vai me intoxicar de novo. O convite que Deus faz é: eu tenho uma vontade nova para você, que quem sabe você nem conheceu ainda. Anda comigo. Mas você vai precisar se deixar transformar pela renovação da sua mente. Você vai precisar ver o mundo com os meus olhos, ver as pessoas com os meus olhos, amar as pessoas como eu amei, abençoar as pessoas como eu abençoei, me deixar mudar as suas prioridades, me deixar mudar a sua agenda.